Boa noite, Sala Chico. Com muita alegria estamos reunidos em mais uma noite de segunda-feira para a nossa reunião pública virtual, em que nesta noite teremos como expositora a nossa irmã Aparecida do Céu, trazendo um tema livre para a nossa reflexão. Agradecemos pelo início dessa semana, pela companhia de todos. Lembramos que todos aqueles que assim desejarem colocar sua água para fluidificar, para receber os benefícios, né, necessários e possíveis através do processo de fluidoterapia, deixem sua garrafinha, seu copinho com água, porque a espiritualidade estará atuando ali para promover os benefícios que nós precisamos e que nos são necessários no momento. A gente lembra que às segundas-feiras e quartas-feiras nós mantemos as nossas atividades ainda virtuais, seguindo as orientações do CERJ, seguindo as orientações dos cientistas em que recomendam ainda, sabemos que a pandemia não acabou, que são necessárias ainda medidas protetivas além da vacinação, é necessário evitar ambientes fechados, promover a circulação de ar, promover o distanciamento social, o uso de máscaras bem vedadas, não evitar tirar máscaras em locais fechados. Então a Sala Chico Xavier, seguindo as orientações de Kardec, que fala sobre a importância do espírita atender a ciência em todos os momentos, segue também essas orientações na busca de fortalecer os elos que nos unem através da proteção dada à distância. Nesse momento, há uma prova de amor que nós podemos dar ao nosso próximo, mantendo as nossas atividades virtuais para que em breve, temos fé, que em breve a população vai estar vacinada num ponto em que estaremos seguros para nos encontrarmos presencialmente. Esse dia vai chegar, só temos mais um pouquinho de paciência, que a vacinação está avançando, os cientistas trabalharam muito, os nossos profissionais de saúde estão trabalhando muito para que a população possa estar vacinada o quanto antes e assim a vida retomar um pouco da sua normalidade. Vamos fazer a leitura de nossa página inicial do livro Ontologia da Espiritualidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Maria Dolores. A página é Gratidão pelos Amigos. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida, no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram meus passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena, com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor. E o silêncio que fazem para as lutas de que preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus. Eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai de infinito universo, na singela nobreza do meu verso, obrigada, meu Deus. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite, em Teu nome, para que possamos aprender, que possamos estar com os olhos, ouvidos e corações abertos para todos esses seres de luz que Deus, em sua infinita bondade, nos coloca à nossa disposição, ao nosso entorno, para nos auxiliar, para nos aprimorar, para nos fortalecer naqueles momentos de dificuldade. Que saibamos, Senhor, também reconhecer os momentos que devemos ser essa pessoa para o nosso irmão. Que devemos ser o apoio, o amparo, o incentivo, a alegria. Que possamos despertar o melhor nos outros e permitir que o outro desperte o melhor na gente. Que tuas palavras de luz, os exemplos de Jesus, nosso guia e modelo,
estejam sempre presentes conosco, tocando a todos os irmãos que, como nós, são necessitados de teu amparo, de tua luz, de teu consolo. Graças a Deus. Vamos ceder a palavra agora à nossa irmã Aparecida do Céu. E na sequência, no encerramento da reunião, a nossa irmã Inês irá realizar a prece de encerramento. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, amados companheiros. Que a paz e o amor de Jesus reinem em nossos corações. Que os amigos e mentores espirituais da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas e da instituição que representa o Centro Espírita de Caridade Rancher nos abençoem mais esta noite de estudo em que estaremos refletindo sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e o tema, o item é não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, meus amados, é uma alegria estar aqui com vocês, uma saudade muito grande, mas nós precisamos aguardar, não é mesmo? Um percentual maior de vacinados para que nós possamos voltar ao presencial. Mas enquanto isso, a gente continua bebendo da fonte através dos estudos online. Graças a Deus que a gente tem esse recurso, não é mesmo? Então vamos lá, nós vamos iniciar com a leitura do início aqui do item 11, que é uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram a ir ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então nós vemos nesta passagem, meus irmãos, que Jesus, já naquela época, veio exatamente para se aproximar daqueles que eram considerados os imperfeitos, aqueles que não possuíam uma boa imagem entre o povo naquela época, e os publicanos, que eram os cobradores de taxas e impostos, que a gente ainda tem nos dias atuais com outros nomes, e gente de má vida também, que são aquelas pessoas que agem de forma contrária aos bons costumes, que respeitam as regras de boa conduta e que são pessoas possuidoras de imperfeições. E Jesus se aproveita nesta ocasião, como sempre, para nos trazer um ensinamento. E ao dizer que não são os que gozam saúde que precisam de médico, nos sinalizava que precisamos de auxílio para nos curar de nossas mazelas. Então Jesus veio se aproximar exatamente daquelas pessoas, de má conduta moral, de comportamentos que feriam as leis divinas, que eram irmãos nossos que desrespeitavam essas leis. E vejamos o que Kardec nos fala aqui no item 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam, possuir toda a luz e de nada precisar. Então é que eu chamo a atenção para a luz, Que luz era essa? Seria a luz somente do clarão do dia para aqueles que saem da escuridão provocada pela cegueira? Ou seria, uma analogia que Jesus estava usando ali, uma analogia, uma comparação, a luz ao conhecimento, a luz como conhecimento
que nos livra das trevas da ignorância? Vamos pensando, né? Então, certamente que vocês devem estar pensando que se refere ao conhecimento da verdade, né? E continua Kardec. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Então, aqui Kardec começa a nos esclarecer com relação à mediunidade. Vamos continuar ouvindo aqui o que traz Kardec, né, para nosso esclarecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade se liga a uma disposição orgânica de que todo homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas mais, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. É verdade, né, gente? Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas ele pune sempre o que delas abusa. Então, aqui, gente, Kardec nos faz um alerta quanto ao uso das nossas próprias faculdades, né? Que também precisam ser utilizadas com respeito às leis divinas. Então, no caso da fala, né? Quantos de nós abusamos através da maledicência, do uso de palavras impróprias que ferem e ofendem aos nossos irmãos de caminhada, né? E os nossos olhos também, que olha alguma coisa e julga pela aparência, né? A gente às vezes empresta os nossos ouvidos para ouvir coisas que não são dignas e às vezes ouvir falar mal do outro, não é? Então, são muitas as faculdades que a gente abusa e a mediunidade não é diferente, né? E Kardec continua tratando da questão da mediunidade. Vamos ouvir, ó. Se só aos mais dignos fosse concedido o poder de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? É verdade, não é, meus amados? Onde é o demais o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. E aí dizer, não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Então, meus amados, Kardec aqui vai direto ao ponto, né? Ele fala da mediunidade, porque são dons que a gente possui, assim como os dons que a gente possui propriamente dito, de falar, de ouvir, e aí, na verdade, ele também está fazendo uma alusão aos tipos de mediunidade, não é isso? A mediunidade de ver, de ouvir, a audiência, a vidência, a psicofonia, que é na fala, não é isso? A psicografia, né? Então, nós vamos vendo também que a mediunidade não é sinônimo de perfeição, que todos nós podemos abusar dela e aqueles que possuem uma mediunidade não são pessoas perfeitas, não é? E todos nós somos médiuns, na verdade. Então, é um compromisso de todos nós nos melhorarmos para fazermos bom uso dessa mediunidade, né? Lá no capítulo 14, a questão 59, né? 159, mostra pra gente ó, que toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médio. Mas claro que a gente sabe que tem os médios ostensivos, que são aquele que a faculdade é mais latente, não é? Ela se faz mais presente. E aí a gente vê lá na questão 226,
no livro dos médiuns, que vai tratar da influência moral do médium, a primeira questão, Kardec pergunta: o desenvolvimento da mediunidade está na razão do desenvolvimento moral dos médiuns? E olha o que os espíritos respondem: não, a faculdade propriamente dita se liga ao organismo, é independente do moral. O mesmo não se dá com o uso, que pode ser mais ou menos bom, conforme as qualidades do médium. Então, olha só, não é a faculdade em si, mas é a maneira como a gente lida com essa faculdade. Então, ter a faculdade não significa que a gente seja perfeito, né? E aí tem a oitava questão aqui dentro da 226, que Kardec pergunta aqui, que eu achei bastante importante trazer para nós, mas eu deixo como recomendação que vocês leem todo o item 226, depois é tarefa de casa, hein? Igual professora na escola, tarefinha para casa depois. Então vamos lá na oitava. Ó. Será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Que a gente pode fazer essa pergunta, né? E os espíritos responderam: um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele. A falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhe convenha, dão preferência a este. Então, gente, eu achei importantíssimo colocar isso aqui para nossa reflexão, não é? Porque o médium tem obrigação moral de buscar o conhecimento e de se tornar uma pessoa melhor. Todos nós temos esse compromisso, mais o médium mais ainda, não é? Porque ele é um instrumento da espiritualidade. Então, os espíritos, quanto melhor ele for, aí os espíritos dão até um exemplo muito interessante, né? De comparar, né? Uma pessoa, eu vou inclusive colocar aqui para nós, né? Refletirmos, né? Se eu sou uma costureira e eu tenho duas tesouras à minha disposição, uma cega e uma amolada, eu vou procurar usar a mais amolada, né? Porque ela vai me cortar o tecido melhor, vai fazer o que eu quero, né? Trabalhar com ela, ela vai ser mais fácil, né? Se eu precisar dar um recorte arredondado. Mas se eu não tiver uma tesoura tão amolada, eu só tiver uma tesoura mais ou menos em meia cega, é essa que eu tenho, é essa que eu vou usar. Não vai sair um trabalho tão bom quanto eu gostaria, mas eu vou lançar a mão porque eu não tenho outro. Mas se eu tiver uma tesoura bem amolada, eu vou usar aquela que vai se aplicar melhor para aquilo que eu quero fazer, né? E nas questões da relação do mundo espiritual, né, dos espíritos com os médiuns, não é diferente. Né? Se houver ali um médium que se esforça, né, para melhorar a sua conduta moral, que ele procure estudar, porque isso também vai ajudar, vai trazer luz, porque a própria mediunidade tem essa finalidade, então os espíritos vão se utilizar desse médium. Mas na ausência de um, se ele precisar socorrer, trazer uma mensagem de urgência, né, trazer uma comunicação para auxiliar aqueles companheiros, ele vai usar o médium que tiver à sua disposição. E para nós finalizarmos, né, caminhando aqui para a nossa finalização, o final do texto de Kardec deixa bem claro isso, né, lá nesse item 12, ele diz assim, ó, a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores, porque tem muita gente que acha, né, que é médium, que vai receber só espíritos superiores. E ele continua, é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível, né, e no livro ele fala dúctil, né, mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, prestem atenção, mas aquele que é simpático aos bons espíritos
e é assistido somente por eles. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais é onipotente sobre a mediunidade. Então, meus amados, que fique bem claro isso para nós, né? Não é o fato de ser médium que vai dizer que tipo de médium eu sou, mas a maneira como eu vou lidar com essa mediunidade, o meu compromisso moral comigo mesmo, primeiramente, né? Que tem gente que, essa mensagem era para fulano. Não, é para nós. Nós somos o primeiro a ouvir a mensagem que os espíritos trazem. Então, muita paz, muita luz, se cuidem, precisamos nos cuidar muito, meus amados. Infelizmente, muita gente ainda se contaminando e a coisa ainda está complicada, né? Um beijo muito grande, recebam o meu abraço e que Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz. Querido Deus, Pai de infinita bondade, Jesus Mestre amado, Maria Santíssima, obrigada por mais um dia de trabalho. Obrigada, Senhor, por tudo que nos tem dado. Te pedimos, meu Deus, abençoe nosso planeta, abençoe nossos irmãos encarnados e desencarnados. Aqueles, Senhor, que no momento também se encontram em leitos de hospitais, nossos irmãos que estão nas marquises com esse frio, protege o Senhor. Que nós possamos, Senhor, em breve, voltarmos à nossa normalidade. Abençoa, Senhor, nossos irmãos suicidas, que de tantas orações necessitam. E que possamos, Senhor, ter uma semana de paz e de harmonia. Que assim seja, graças a Deus.